Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E aproveitando que o ano já está praticamente acabando, eu vou falar um pouquinho dos investimentos para 2023. Falar qual é a expectativa atual para o mercado em 2023. Eu gostaria de começar esse vídeo falando que eu odeio vídeos assim. Eles passam muita impressão de que já tá tudo determinado, tudo precificado, de que o que vai acontecer no próximo ano já está definido, né? Que todas as expectativas estão ajustadas. Isso não é verdade. A gente nunca vai conseguir prever com 100% de clareza o que vai acontecer no próximo ano. As expectativas de janeiro a dezembro acabam variando muito. Tudo que eu falar nesse vídeo é baseado no que eu sei até agora, mas isso obviamente vai se reajustando ao longo do ano. Um grande exemplo disso foi o ano de 2022, inclusive. O que se acreditava em janeiro e o que se precificava em março eram coisas completamente diferentes. Por quê? Porque no final de fevereiro explodiu uma guerra que não estava sendo esperada, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Por mais que algumas pessoas já discutissem essa possibilidade, isso estava longe de ser um consenso no mercado. Isso estava longe de ser precificado. Então, se você for ver qualquer vídeo lançado em dezembro de 2021 sobre investimentos em 2022, crise energética na Europa não foi comentado. Isolamento comercial da Rússia também não. Quebra de cadeias produtivas também não. O aumento do preço do barril de petróleo, que dobrou em poucas semanas no começo do ano, também não era algo considerado. Isso foram coisas que marcaram o ano de 2022, né? Definiram a economia mundial em 2022. Isso não estava sendo precificado em dezembro de 2021. Mesma coisa, aumento da inflação e aumento dos juros no mundo. Por mais que acertou-se o movimento, não se tinha uma noção clara de até quanto ele iria, né? De até quanto a inflação iria aumentar, até quanto os juros iriam subir. Sendo que não estava sendo precificado um possível aumento inflacionário causado pela guerra, né, pela quebra de cadeias produtivas. E é importante lembrar que no fim de 2021 já tinha-se essa discussão, né? Vários analistas brasileiros falavam isso, eu falei várias vezes aqui no canal, mas não era consenso lá fora. O Fed e o Banco Central Europeu estavam ignorando essa discussão. Estavam chamando a inflação de transitória. Fed só foi aumentar os juros em março desse ano. Banco Central Europeu somente foi aumentar em julho. Então perceba que tudo isso foi se reprecificando ao longo do ano. Em dezembro de 2021 não se tinha uma clareza do que seria 2022. Muitas das certezas acabaram indo por terra. E mesmo aquelas que acertaram o movimento acabaram se reajustando. Então um exemplo bem claro de como as expectativas são voláteis no curto prazo, de como elas vão mudando. E aí vem uma coisa que eu bato muito aqui no canal. Você não deveria comprar ativos pensando em especulação, pensando em ganhar no curto prazo, porque a chance de você se dar mal é grande. E, especialmente em momentos de incerteza, você deveria focar em bons ativos, com bons fundamentos, em que você se sinta confortável de ter na sua carteira no longo prazo. Ao mesmo tempo, daí que vem a importância de diversificar. Você dilui o risco do curto prazo, ao mesmo tempo que aumenta o retorno potencial da sua carteira no longo prazo. Dito isso, qual é o cenário atual? Porque antes da gente discutir o que se espera para 2023, a gente tem que entender o que está acontecendo agora no mundo. Falando primeiro sobre a Europa. Europa tá na merda. E já faz algum tempo já. Tá passando por crise energética, guerra, inflação acelerando, juros aumentando, possível recessão. Eu fiz um vídeo falando sobre tudo isso no meio do ano, sobre a crise europeia, e infelizmente esse vídeo continua extremamente atual. Todos esses pontos ainda são um problema vivíssimo na Europa hoje em dia. E aí vem a pergunta, tem-se alguma expectativa de melhora? Óbvio que a Europa não vai ficar na merda para sempre. Mas no curto prazo é muito difícil de afirmar quando que essa melhora vai vir. Todas as notícias que chegam de lá é mais do mesmo, não tem outra forma de falar. Inflação continua subindo, continua batendo recordes. Se a minha inflação ainda está acelerando, então é extremamente improvável que no futuro próximo a Europa vai discutir uma queda nos juros. E aí perceba, economia com inflação alta e juros altos. Estagflação pode piorar e levar a uma futura recessão. Então tá, entendemos a situação na Europa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a situação nos Estados Unidos. Estados Unidos está com inflação muito alta também, mas ao contrário da Europa, a gente já consegue observar alguns sinais de melhora. A inflação dos últimos meses veio abaixo do esperado pelo mercado. Ah, Mariana, então a inflação dos Estados Unidos está resolvida. Não falei isso. Já veio abaixo do esperado pelo mercado nos últimos meses, mas a inflação dos Estados Unidos ainda assusta muito. A inflação dos últimos 12 meses está em 7,1%. Para vocês terem um grau de comparação, a do Brasil nos últimos 12 meses está em 5,9%. Então, comparado com a Europa, já é possível ver alguns sinais de melhora, mas mesmo assim é uma situação muito delicada. Estados Unidos está com uma inflação pior do que a do Brasil. O quão raro é isso, o quão absurdo é isso.
E até por causa disso, os Estados Unidos continuam aumentando os juros. Tudo bem que esse último aumento foi de 0,5 e não de 0,75, como a gente já viu algumas vezes anteriores, mas mesmo assim o Fed está com uma postura rígida em combater a inflação, né? Os juros continuam subindo. E perceba que se a inflação começa a ceder, o simples fato de manter-se o juro alto faz com que o juro real aumente. Então a grande discussão americana agora está sendo essa: inflação, até quanto os juros vão subir, se os juros vão deixar de subir, se os juros continuarem subindo, né? Se o juro real aumentar, qual vai ser o impacto disso na economia americana? Tem gente que fala de um risco de uma recessão, e apesar da taxa de desemprego dos Estados Unidos não ter aumentado, já vimos algumas demissões muito importantes recentemente, né? Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Big Techs aqui no canal. Recomendo ver, inclusive. Eu falo bastante sobre a situação americana de forma muito mais detalhada. Tá, então falei sobre a Europa e Estados Unidos. Outra economia muito importante para se ter na cabeça é a China. A China também está passando por uma situação mais delicada. Já fiz alguns vídeos no TikTok falando sobre a crise imobiliária chinesa. E além disso, a economia chinesa vem desaquecendo. Como assim desaquecendo, Mariana? A China cresce pra caralho. Sim, cresce, mas vem crescendo cada vez menos. Enquanto em 2022 o mundo todo discutiu sobre como esfriar a economia, né, sobre como controlar a situação inflacionária, a China estava discutindo como aquecer essa economia. Estava vendo pacotes para acelerar o crescimento econômico. E por quê? Como isso é possível, né? O mundo todo preocupado em desaquecer a economia e a China querendo aumentar o crescimento econômico. O primeiro ponto tem a ver um pouco com essa lógica da crise imobiliária. A China inflou alguns setores da economia de forma artificial para inflar o PIB, não tem outra forma de falar. Por exemplo, inflar o setor de construção, literalmente construindo prédios aonde não se tem demanda, para depois você derrubar aquilo. Você não está criando nenhum bem-estar real com isso. Você não está sendo produtivo para a sociedade assim. Tudo que foi produzido vai ser literalmente destruído. Você não criou um bem-estar real para a população. O emprego criado com essa manipulação é algo completamente artificial. Não é sustentável no longo prazo. E o segundo ponto que está afetando no crescimento da China é a política do Covid-0. Ela vem impactando muito fortemente a atividade econômica chinesa. E agora qual é a grande questão da China? Se ela será mantida ou não. Em parte porque a China está preocupada com o crescimento econômico, e em parte por causa dos protestos que tivemos recentemente, né? Vocês devem ter visto as notícias. Então tá, falei da situação chinesa, falei da Europa e falei dos Estados Unidos. Só nisso, a gente consegue ver que 2023 vai começar polêmico, né? Com várias questões para resolver. Várias pautas importantes na mesa que vão impactar diretamente a economia no próximo ano. No meio de tudo isso, como está o Brasil, né? Qual é a situação brasileira? Para falar do Brasil de forma honesta, eu tenho que fazer a distinção do que é o Brasil atualmente e do que se espera para o Brasil no próximo ano, porque são coisas diferentes. Em termos gerais, quando a gente olha para o nosso resultado no último ano, né, do que foi a economia no último ano, o Brasil não está mal. Não tem outra forma de falar, né? A gente está relativamente bem quando comparado ao resto do mundo. Tudo bem que o resto do mundo, como eu falei, está uma zona, mas relativamente estamos bem. Nossa inflação está controlada, nossa política econômica foi bem tocada, nossas empresas estão lucrando. E como eu falei, internamente o Brasil está bem aquecido, está muito bem. Né? A gente está conseguindo controlar a situação inflacionária ao mesmo tempo que o desemprego está caindo, algo impressionante. O que levou o nosso PIB para baixo no último trimestre, na verdade, foi o setor externo. Porque, enfim, se a Europa está mal, China está mal, Estados Unidos está mal, o nosso comércio internacional pode ser prejudicado. E isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Mas isso dito, o Brasil está relativamente muito bem quando comparado aos demais países. Ah, Mariana, impossível. Se a economia está tão aquecida, se as empresas estão lucrando tanto, por que o Bovespa está uma merda, não para de cair? Se o Brasil está tão bem comparado com os Estados Unidos, por que o dólar não para de subir? Apesar da nossa economia agora estar indo bem, né, tendo bons resultados, as empresas estarem lucrando, o mercado não funciona à base de resultado presente, e sim a base de expectativa para resultado futuro. E agora, nessas últimas semanas, aconteceu uma coisa que eu venho falando há meses que iria acontecer. Começaram a precificar de forma tardia, na minha opinião, um possível cenário de irresponsabilidade fiscal no novo governo. Como assim? Aumento de gasto público, que levaria a aumento inflacionário, que por sua vez poderia levar ao aumento dos juros, ou enfim, deixar a Selic alta por mais tempo. Se os juros aumentam, né, se eles ficam altos por mais tempo, desaquece a economia. Então é isso que está sendo precificado agora. Não se está duvidando que atualmente o Brasil está num cenário bom. Está se duvidando se ele vai continuar nisso por muito tempo.
Além do aumento de gasto público, estão precificando uma possível bagunça nas estatais, né? Estão precificando o governo Dilma 2.0. Vocês devem ter acompanhado o que está acontecendo agora com a lei das estatais. Eu fiz 2 vídeos aqui sobre isso, né? 2 shorts. Temos uma chance real da gestão e governança dessas empresas ser escolhida novamente por uma questão de camaradagem política, né? De partido político, da corrupção nessas empresas voltar a acontecer. Tudo isso dito, né? Entendido qual é o cenário do mundo hoje versus Brasil e qual é a expectativa do Brasil versus mundo atualmente. Como isso afeta os nossos investimentos? Renda fixa, assim, não tem muita surpresa, né? Não tem muita novidade. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Se a Selic continuar subindo, né? E se subir mais do que o mercado está precificando atualmente, então você vai ter títulos comercializados com uma taxa maior e o seu vai perder valor. Né? Resumidamente seria isso. Ah, Mariana, mas eu acho que a renda fixa já está pagando muito bem e eu quero aproveitar. O que eu faço? Saiba que existe esse risco, né, da inflação acelerar e dos juros aumentarem, o que poderia impactar a marcação ao mercado desses títulos. Contudo, existem títulos mais arriscados que outros. Por exemplo, um título pré-fixado, o risco é maior. Um título de curto prazo atrelado à inflação, já te protege mais. Feito esse comentário sobre renda fixa, né, que eu admito que foi bem curto porque, honestamente, o racional continua o mesmo dos últimos vídeos, né? Eu venho falando isso há alguns meses aqui no canal. Dito isso, o que a gente poderia falar de renda variável? Quais são as grandes questões para 2023? Em tese, aumento dos juros leva os ativos de risco para baixo. Em tese, aumento de juros leva um resfriamento econômico. Em tese, aumento da inflação pressiona o custo das empresas. Em tese, aumento de risco político piora o ambiente de negócios, aumenta o risco dos ativos. Contudo, como eu falei, o mercado tenta antecipar tudo isso, né? Ele tenta precificar os fatos antes dos fatos acontecerem. É o que vem acontecendo nas últimas semanas. Começou-se a precificar uma piora do cenário político, uma piora inflacionária, um aumento dos juros. Essa discussão já está na mesa. Mas, como eu venho falando nesse vídeo, por mais que o mercado consiga antecipar movimentos, ele nunca vai saber até quanto isso vai acontecer. Ele nunca vai saber até quanto a inflação vai aumentar. Ele nunca vai saber até quanto a Selic vai subir. Ele nunca vai saber qual seria o preço do risco político real. Então essa expectativa vai ser reajustada no próximo ano, com certeza. E o que vai determinar o comportamento do Ibovespa no próximo ano é justamente o retorno real da economia versus o que se espera atualmente. Existe a chance de uma valorização se o resultado real da economia vier levemente acima da expectativa de mercado? Existe, é uma possibilidade. Da mesma forma que poderia acontecer o contrário. Eu tô vendo muita gente falando com certeza, né, de que o Ibovespa já precificou o pior cenário, que a gente já está no fundo, mas, cara, isso é algo que não dá pra saber. Literalmente, é algo que não dá pra saber. Se falava a mesma coisa 2 semanas atrás, quando não se esperava o que aconteceria com a lei das estatais. E olha só no que deu. Veio essa notícia bombástica e o Ibovespa derreteu. As estatais derreteram. Com isso em mente, a gente tem que tentar ser racional a partir do que se sabe atualmente sobre a economia. Primeiro ponto, a economia atualmente está bem, empresas lucrando, tendo bons resultados. Segundo ponto, o mercado não está precificando que isso vá se manter no longo prazo. Essas duas combinações fez com que a bolsa aparentemente esteja muito barata. Porque quando você olha para o preço sobre o lucro do Ibovespa, está extremamente baixo, né? Está no nível do que estava na crise de 2008. Mas é importante entender o porquê que isso está acontecendo. Porque o lucro, que significa resultado atual das empresas, está bem, porque a economia está bem, e o preço, que reflete o esperado para o futuro, está baixo, porque espera-se que a economia piore. Então, o múltiplo pelo múltiplo não conta a história toda, é importante ter esse grau de interpretação. Se você comprar o Ibovespa agora e a expectativa de mercado se concretizar e o lucro vier abaixo, né, o lucro cair, então o múltiplo sobe e mesmo assim você não pode afirmar que fez uma boa compra. Então é importante ter tudo isso na cabeça, porque é isso que vai determinar o movimento do mercado no próximo ano. Né? Como que vai se concretizar a expectativa de mercado, como que o lucro das empresas será afetado, se isso realmente vai acontecer em 2023. Porque a nossa economia agora está muito bem, então talvez isso acabe ecoando no próximo ano. Talvez a gente só veja uma queda na atividade econômica no fim de 2023 para 2024. Tudo isso dito, considerando tudo isso, esse é um bom momento para compra? Depende. A gente não tem bola de cristal para saber se o lucro das empresas vai vir acima, abaixo ou dentro do esperado pelo mercado. O que a gente sabe é que tem empresas que, considerando-se essas expectativas, são mais ou menos afetadas. Então, tem descontos que, na minha opinião, fazem mais e menos sentido. Por exemplo, estatais.
as estatais derreteram. Mas eu não tenho coragem para comprar uma estatal. Nelas se descontaram muito. Petrobras está com um múltiplo baixíssimo, de 1,5, se eu não me engano, né? O PL está 1,5. Mas isso é um PL baixo, considerando o lucro da empresa em 2022, né? Considerando a Petrobras de 2022. Eu não acredito que a Petrobras de 2022 vai se manter por muito tempo. Eu acho que existe uma chance real de voltar a ter politicagem dentro da empresa, da política de preços mudar. Isso mudaria toda a tese de investimentos. Esse é um PL baixo considerando a estatal de 2022, né, a Petrobras de 2022, mas não é um PL baixo considerando a Petrobras de 2015. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Mesma coisa em empresas mais cíclicas, que dependem muito de inflação e juros. Se descontaram? Se descontaram. Tá barato no múltiplo? Tá barato no múltiplo. Eu não tenho coragem de comprar agora. Agora, empresas que se descontaram e que eu realmente considero como um desconto, que talvez seja interessante manter na carteira para os próximos anos. Empresas de setores perenes, empresas que vendem bens necessários, né, que têm facilidade de repassar aumentos de preço para o consumidor final, empresa que não é tão afetada pela inflação por causa disso, empresa que já está consolidada no seu setor. De forma geral, boas pagadoras de dividendos, empresas que já passaram por cenários políticos muito mais conturbados, né, que passaram por hiperinflação e sobreviveram. Isso eu me sinto mais confortável. Né, aqueles ativos que eu falei que têm bons fundamentos para se manter no longo prazo e que me deixam mais confortáveis em períodos de alta volatilidade. Então tá, falei de renda fixa e de renda variável. Vou falar rapidamente de investimento no exterior e de cripto, só para fechar o vídeo. Investimento no exterior, necessário. Independente de cenário político, independente do que você acha que vai acontecer no próximo ano, é necessário, ponto. O mercado americano historicamente cresce muito mais que o nosso e tem uma inflação muito menor que a nossa. Apesar de agora, comparativamente, os Estados Unidos não estar indo tão bem, comparativamente, historicamente, é um país com muito menos risco e com muito mais crescimento. E assim, tô vendo muita gente falando que o Bovespa caiu, se descontou, se isso seria uma janela de oportunidade ou não, e ignorando que vários outros mercados também se descontaram. Várias outras bolsas também se descontaram, mercado americano inclusive. Temos muitas empresas boas na bolsa americana que estão em promoção. Eu falei sobre isso no vídeo em particular do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Ah, Mariana, mas e se a inflação nos Estados Unidos não ceder, os juros continuarem subindo e tiver uma recessão nos Estados Unidos? Como eu falei, a inflação já está vindo abaixo da expectativa do mercado, apesar de ainda estar alta, já está vindo abaixo do esperado. E, cara, o Fed não vai deixar rolar uma recessão. Eu realmente acho que não. Acho que temos chance de uma possível queda dos juros já no fim de 2023, talvez em 2024. Acho possível. E por fim, vou fazer um comentário rápido sobre cripto. Eu lembro que quando 2021 terminou, elegeram o NFT como a palavra do ano, né? Que esse foi o ano das criptomoedas, do mercado cripto de forma geral. Se 2021 foi o ano das criptos, 2022 foi o ano da crise, né? O ano da queda do mercado, não tem outra forma de falar. O mercado sofreu, né? Tudo despencando, moedas zerando, corretoras falindo, vários golpes no mercado, inclusive. Mas, apesar de ter sido um ano conturbado, não muda o fundamento do Bitcoin, né? Fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mercado caindo e eu vindo aqui defender o Bitcoin. Será que em 2023 teremos uma subida? Honestamente, não sei. Acho que não será tão agitado quanto foi 2022, mas ainda tem chance de vir, né, uma polêmica ou outra. 2024 acho que vai ser um ano bom. Então, né, eu já comecei a comprar. Assim, vou ser honesta, eu já comecei a comprar Bitcoin. Tá, o vídeo foi longo, vai ser meu último vídeo do ano, inclusive, agora só em 2023 que eu volto a falar com vocês, né, que a próxima semana vai ser uma semana morta, né, Natal e Ano Novo. Mas enfim, o objetivo do vídeo era esse, falar sobre como o mercado vai se reprecificando ao longo do ano, falar sobre qual é o cenário atual, o que está se discutindo agora e fazer esse resumão geral para começar 2023 com o pé direito. Então já comenta, já dá um like e já se inscreve no canal.